Olá! Hoje eu trouxe um convidado novo aqui para falar para vocês. É o Thiago, ele é advogado e o nosso assunto hoje são os direitos dos autistas. Então, gente, já há anos que nós temos direitos adquiridos por lei, né? E todo autista tem algumas garantias aí perante a justiça. E a gente vai falar um pouquinho desses direitos hoje, desses benefícios, né? E eu trouxe o Thiago, que é advogado, e ele vai conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Oi, Thiago, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui. Então, vamos falar um pouco. O que você acha que é o mais importante hoje a gente conversar? Então, como você bem falou, tanto a nossa legislação quanto a nossa Constituição, ela trouxe uma série de direitos para as pessoas com deficiências e que se aplicam aos autistas, e alguns inclusive específicos aos autistas, né? São vários esses direitos, mas hoje a gente vai falar dos principais, são aqueles que mais ajudam, eu acredito, e na nossa experiência, as famílias das pessoas com autismo e a pessoa com autismo, né? E vamos começar falando de um que é um benefício mais voltado à família e é um benefício financeiro, que é um benefício de prestação continuada, é um benefício previdenciário, né? Esse benefício ele é garantido pela lei à pessoa com autismo especificamente também, e prevê que a família que tenha problemáticas ou problemas para manter financeiramente o tratamento da criança com autismo ou do membro da família com autismo e se sustentar, ela tem direito a esse benefício, né? Esse benefício hoje em dia é de um salário mínimo, né? E assim como outros benefícios previdenciários, ele depende de um requerimento. Você vai precisar fazer um estudo social, fazer um requerimento ao INSS, vai passar por uma perícia também e depois você vai ter uma decisão, né? Esse benefício é o INSS que concede, exatamente, né? Então a família benefício... precisa ir ao INSS. Obrigatoriamente ela vai ter que fazer esse requerimento ao INSS, aí vai ser iniciado um procedimento administrativo. Nesse procedimento vai ser feito um estudo social das condições da família, como é que a família vive, qual é a renda, quais são os gastos que a família está tendo, né? E aí então vai ser concedido ou não o benefício, né? A gente deve lembrar que a lei ela tem uma previsão que diz que esse benefício só se aplica à família que tem uma renda conjunta de até um salário mínimo, né? Só que assim, esse dispositivo, até por uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, ele foi reinterpretado, não é assim que funciona. O estudo social ele vai apontar se a renda familiar, seja ela qual for, é condizente com as despesas que a pessoa com autismo e com a família tem, né? Então, por exemplo, pode ser uma família que ganhe 2, 3 mil reais, mas às vezes as condições financeiras por causa dos tratamentos, dos medicamentos, dos transtornos que podem vir junto com o próprio autismo, não permitem que com aquela renda a família viva. Então ela vai ter sim direito ao benefício previdenciário. E às vezes a mãe ou o pai tem que deixar de trabalhar por causa do tratamento da criança, né? Para dar maior condições de levar para terapias, enfim. Isso então, é muito comum, inclusive. É muito comum, né? Então, além de um deles sair do emprego, ainda tem todos os gastos que vão vir com esse diagnóstico e com esse tratamento. Exatamente. Esse benefício justamente visa ajudar nessa parte, que é uma parte bastante complicada, porque as famílias que vivem essa experiência, sabem o quanto financeiramente também é bastante pesado, até porque normalmente um dos membros da família realmente acaba deixando o mercado de trabalho para auxiliar nos cuidados à criança ou ao familiar com autismo, né? E saindo a decisão administrativa se concedida, a família passa a receber esse benefício, inclusive retroativo ao período em que ela pediu. E a cada 2 anos, via de regra, tem de ser feita uma reavaliação da situação, né? O INSS vai chamar para fazer uma reavaliação para ver se o benefício se mantém ou não. E esse benefício, inclusive, nas famílias que possuem mais de uma pessoa com autismo, ele pode ser concedido para cada pessoa com autismo. Claro, isso vai depender do estudo social, da condição econômica da família, né? Bom, esse é um benefício da parte econômica para auxiliar os familiares nos cuidados e tratamentos que o familiar com autismo tem.
Além desse, um outro direito que é muito importante e que ele é focado principalmente na pessoa com autismo, no desenvolvimento pleno dessa pessoa, porque a nossa Constituição garante que as pessoas com deficiência elas têm direito ao desenvolvimento pleno, mesmo que dentro das capacidades dela, é o direito ao professor de apoio especializado. Esse é um direito que ele vem sendo prejudicado de forma sistemática pelo poder público, né? Mas ele é um direito garantido por diversas legislações federais e a pessoa com autismo, a criança com autismo, ela tem sim o direito a um professor de apoio especializado. Esse professor ele vai ser concedido através de um pedido administrativo, você vai ter que fazer o pedido administrativo, normalmente se faz junto ou à diretoria do colégio ou diretamente à Secretaria de Educação do município. E você vai ter que juntar um laudo do neuropediatra ou do neurologista do menor, informando qual é o nível de autismo dele, certinho, qual é a condição que ele tem, informando, o ideal é que ele informe especificamente o médico que a criança precisa do professor de apoio especializado, isso é um requisito até que a lei exige e é bom sempre falar com o médico para que ele ponha isso no laudo, né? E apresentada essa documentação, o município, via de regra, ele tem que conceder. Ele só poderia não conceder se ele tivesse um especialista de nível igual àquele que você trouxe, que diria que naquele caso não pode. Mas normalmente isso não acontece, é passado por uma junta multidisciplinar de profissionais para fazer uma análise. Mas a legislação dá o direito ao professor de apoio especializado e você fazendo esse requerimento, juntando documentação, via de regra, o poder público tem de fornecer um professor de apoio. E esse processo ele deveria ser administrativo somente, né, Thiago? Exatamente. Agora, quando essa equipe do município multidisciplinar, ou enfim, quando a pessoa responsável por esse parecer dá negativo, qual é a alternativa da família? Assim como na questão do benefício previdenciário, no professor de apoio, quando existe a negativa, e essa negativa vai contra a documentação médica, a alternativa é procurar um advogado, a Defensoria Pública ou um advogado para entrar com uma ação judicial pedindo isso, né? Aqui em Blumenau, a juíza da infância ela tem dado liminares quando você tem essa documentação, principalmente o laudo que diz que a criança precisa de professor de apoio. O judiciário tem apoiado, mesmo porque é uma questão, como eu falei, está especificamente na lei, está expressa na lei. Então, assim, mas aí se houver a negativa administrativa, o caminho é o judiciário através de um advogado. Além disso, não apenas a negativa, mas a demora injustificada numa resposta por parte da prefeitura, do poder público, também dá direito à família procurar o advogado. Um requerimento desse não poderia demorar mais do que 30 dias. Né? Esse é um prazo mais do que razoável para ser feita análise, né? A prefeitura tem uma equipe disciplinar à disposição para isso, então 30 dias seria o prazo mais do que razoável para esse pedido ser analisado e ser dado uma resposta. Se esse pedido for postergado por muito tempo, isso também dá direito à família de procurar o judiciário para conseguir esse professor de apoio. Então, esse é um problema que a gente está aqui, né, no interior de Santa Catarina, em Blumenau, a gente vive aqui e eu sei que pessoas do Brasil inteiro passam por isso. Isso acontece em todas as cidades, né? E o que a gente tem que ter claro é que é direito dessa criança, deste jovem, ter um professor de apoio quando é necessário. Principalmente na educação infantil e nas séries iniciais, é essencial esse profissional especializado, porque todo autista ele tem dificuldade de comunicação, todo autista. Ele pode até falar, mas se comunicar, né, interagir com o outro é diferente. Né? E essa dificuldade ela é muito minimizada quando tem alguém auxiliando e estimulando, né, que a criança faça essa interação social. Então, desde o momento que essa criança entra na escola, né, até o médico responsável ou a equipe que trabalha com essa criança achar que ela não precisa mais desse profissional, esse professor de apoio deveria estar lá. Sem dúvida. E vamos, nunca é demais dar ênfase que o professor tem de ser especializado. Não basta botar um estagiário ou um funcionário do colégio que esteja
digamos, à disposição para ficar ao lado da criança. Tem que ser um professor de apoio especializado. Ele tem que ter uma formação voltada ao auxílio da criança com deficiência. E se for já uma formação mais para a questão do autismo, melhor ainda. Claro, não é o requisito, mas o requisito é que ele tenha especialização no cuidado de crianças com problemas, com deficiências, né? Isso. E a gente está falando aqui do poder público, né, do município, mas a escola particular tem o mesmo dever, tá? Se a criança tiver o laudo e o pedido de professor de apoio, a escola particular tem que pagar este professor, né? Ela tem a mesma obrigação do município ou do estado. Então, os deveres são os mesmos, né? E o direito do autista está assegurado por uma lei federal. E não apenas isso, as escolas privadas, além de ter de fornecer também o professor de apoio e as condições de estudo, de prova requisitadas pela equipe clínica do menor, a escola particular não pode cobrar o salário desse profissional daquele pai. Isso está dentro do custo da atividade do colégio. Isso vai ser como um outro professor qualquer que entra no valor da mensalidade de todo mundo. Ele integra o custo do negócio. A escola não pode jamais querer cobrar do pai que tem o filho com autismo o salário integral daquele profissional que está sendo contratado. Então, gente, esse é um assunto sério, é uma coisa que a gente vive diariamente, né? Uma dificuldade que as famílias passam diariamente e a gente não pode se omitir, né? A gente tem que ir atrás dos direitos, tem que se fazer valer desses direitos. É o único jeito de conseguirmos que a lei seja efetiva mesmo, né? Que funcione, que isso entre em vigor, que seja normal, né? A criança entra na escola, entra com laudo e que o professor esteja ali à sua espera para fazer o melhor trabalho possível com aquela criança naquele período em que ela estiver no ambiente escolar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que o Thiago vai responder para vocês depois. Sem certo? problemas. Então, assim, coloquem dúvidas não só do professor auxiliar ou do benefício, né, que a gente falou hoje. Se vocês tiverem outras dúvidas em relação aos direitos das crianças de vocês, coloquem nos comentários que a gente vai estar respondendo. Estaremos sim respondendo as perguntas o mais rápido possível. E tirem realmente suas dúvidas, pois esses direitos estão garantidos e é importante que os cidadãos busquem os seus direitos para que o poder público tenha cada vez mais agilidade e sinta que eles têm sim de cumprir com o dever deles em situações tão delicadas. Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo. A gente se encontra. Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e mandem suas dúvidas. Até lá!